Olá! Irei contar a minha experiência com o lobisomem que aconteceu esse ano, em 2021. Bem, eu estava pensativo sobre contar isso, mas eu tomei coragem. Porém, eu não tenho coragem de dizer o meu nome verdadeiro. Então, eu vou me identificar aqui como Anthony. Tenho 17 anos e moro em Salvador, na Bahia, em um bairro na favela chamado Tancredo Neves. Porém, desde que começou a pandemia, em março do ano passado, eu viajei com a minha namorada para a casa da minha avó, que fica aqui mesmo na Bahia. E a minha avó mora na cidade de Itabuna, no bairro Nova Esperança. E desde agosto do ano passado até hoje, eu estou aqui. Porém, a minha namorada não mais, pois o susto que tivemos deixou ela transtornada e traumatizada. Em 18 de janeiro de 2021, eu estava em casa, mexendo no Instagram, que é a minha rede social preferida. Estava na cama e a minha namorada lavando os panos de chão, porque ela sempre ajuda a minha avó nas coisas de casa. Eu, claro, tenho muitos amigos aqui, pois desde que me conheço por gente, a minha avó foi daqui. E todo final de ano, desde que eu nasci, os meus pais costumavam vir para cá. Então, eu tenho muitos amigos aqui. Bem, aqui é pura diversão. E quando estou aqui, os meninos vêm me chamar todos os dias para a gente rolezar pelo bairro. E é bom demais. Inclusive, eu já fiquei com a maioria desses meus amigos, pois eu sou bissexual. E eles são lindos, gostosos. Então, é assim que eu sempre me diverti aqui em Buna. Buna é como chamamos aqui em Itabuna. Bem, aqui é muito rolê, banhos de mangueira, praias e muitos beijos e carinhos. No dia 18 de janeiro, os meus parceiros vieram dizendo de uma festa que teria aqui perto. E essa festa chamamos aqui de paredão. Na minha opinião, isso é uma coisa erradíssima, ainda mais agora nessa pandemia. Bem, eu não aceitei o convite. Então, os meus amigos, como sempre, foram compreensíveis comigo e ficaram de boa. E assim, eles também não foram. Mas todos nós concordamos de planejar um rolê por volta das 18 horas. Bem, nos empolgamos tanto com aquele rolê que acabamos ficando na rua até tarde. Eu, mesmo depois que comecei a namorar a Camila, que é o nome da minha namorada, eu ainda ficava com os meus amigos. Pois mesmo eu resistindo e evitando eles, eles insistiam muito, e eu acabava não resistindo. Bem, era um total de 8 amigos, e desses 8 eu fiquei com 4. E de todos os amigos que eu fiquei, eu tenho mais afeto pelo Leandro. E naquela noite nós ficamos muito, até que em um momento nos damos conta que já estava tarde, e assim fomos embora. Porém, tínhamos combinado de ir para a casa da minha avó para curtir mais um pouco a noite. E assim depois, cada um ir para a sua casa. Quando chegamos, eu senti falta da minha namorada Camila e perguntei à minha avó onde ela estava. A minha avó disse que ela saiu dizendo que ia rolezar com umas amigas, pois a Camila já fez muitos amigos e amigas por aqui. Bem, eu namoro com ela desde 2018 e esses 2 anos e meio foi tempo suficiente para ela fazer amigos. Naquele dia, eu e os meus amigos cancelamos a noite para procurar a Camila. Procuramos ela em todos os rolês e não a encontramos. Bem,
Vocês não têm noção do quanto deserto estava a rua, pois o paredão era no bairro vizinho. E por mais que desse para ir andando, a movimentação que estava no bairro do paredão não chegava a movimentar o nosso bairro, Nova Esperança. Continuamos procurando e procurando a Camila, e quando menos esperávamos, nós batemos com ela e duas amigas dela totalmente desnorteadas. Elas estavam amedrontadas e a gente, sem entender nada, pedíamos a ela para dizer o que estava acontecendo. E ela, muito nervosa, dizia que todos nós iríamos morrer. E com lágrimas nos olhos, ela também disse: "Esse monstro vai nos matar." Eu e os meus amigos, muito assustados, começamos a correr e a acompanhar as garotas. E todos nós já estávamos sem fôlego. E foi aí quando comecei a ouvir barulhos do tipo, como se fossem cachorros rosnando. Aquilo fazia uma voz grossa, como se fosse um cachorro muito grande. Eram barulhos de cachorro com raiva e um fedor horrível, parecendo lixo misturado com carniça. Era o mesmo cheiro de quando você passa perto de um rato morto, ou sei lá. Só sei que corríamos muito, até que chegamos em uma rua que tinha um muro com curva, e ali nos escondemos. Ficamos todos pianinhos, sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, ouvimos um uivo estridente que me fez arrepiar todos os pelos do corpo. Lágrimas saíram de repente dos meus olhos, e eu nunca tinha sentido essa sensação que senti aquela noite. Aquilo foi horrível demais. Quando reparei que uma das duas amigas da minha namorada havia feito xixi no short. Ela estava com tanto medo que havia feito xixi ali mesmo. Bem, foi horrível demais. A sensação que tínhamos era que todos iríamos morrer. E pouco tempo depois, ouvíamos um barulho de respiração de algo cansado. Olhamos rua acima e vimos uma coisa horrível, monstruosa, totalmente peluda, com olhos brilhantes em cima do muro. Aquilo foi estarrecedor. Aquela criatura, tudo indicava que era um lobisomem. E ele nos olhava com um olhar sarcástico, um olhar mau. E como se dissesse: "Eu vou matar todos vocês." Começamos a correr muito. E então, corremos tanto e tanto, até que aquilo nos ultrapassou e parou em nossa frente. Soltou um urro que o ser humano mais corajoso do mundo, com certeza, tremeria as pernas ao ver e ouvir aquilo. Demos meia volta e começamos a correr bastante. E quando estávamos há minutos correndo, nos demos conta de que uma das amigas da Camila havia sumido. E então percebemos que o lobisomem não estava mais ali. Daí ficamos desesperados. Corremos muito em direção à casa do Felipe, um dos meus amigos, que era a casa que ficava mais próximo do lugar de onde estávamos. E quando já estávamos quase chegando na casa do Felipe, o lobisomem voltou e nos interrompeu. Era como se ele estivesse brincando com a gente, porque pela força e rapidez e esperteza que aquilo tinha, ele já não tinha devorado todos nós em minutos, porque não quis. Pois se fosse a intenção dele, ele já teria cometido esse ato. E eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Até que em um certo momento, aquela criatura sumiu e conseguimos ir para a casa do Felipe.
Entramos todos desesperados, porém, a amiga da Camila não estava conosco. Ficamos ali pianinhos com a mãe do Felipe e o irmãozinho dele de 3 anos de idade que estava dormindo no quarto. E ficamos lá dentro apenas ouvindo um som de pegadas lá fora. Mas pegadas tipo suaves e bem fraquinhas. E todos nós tínhamos certeza de que era o coisa ruim lá fora, rodeando a casa. O filho da mãe, a todo momento que passava de fininho, passava as suas garras pelas janelas e portas da casa. E então começamos a ouvir bufadas, como se aquela criatura estivesse cheirando por debaixo da porta. Bem, nós ficamos muito quietos durante mais de 30 minutos. E quando pensamos que tudo aquilo já havia terminado, tomamos um susto horrível. Aquela coisa deu um chute na porta, e o chute foi tão forte que eu nem sei por que não a derrubou. As garotas começaram a gritar e nós meninos também. O irmãozinho do Felipe acordou assustado e gritando e começou a chorar muito. A mãe dele logo veio até a sala perguntar o que estava acontecendo. E foi aí que nós contamos toda a verdade. Ela acreditou, pois também ouvia os barulhos lá fora. E toda vez que ela perguntava quem estava ali, aquela coisa respondia com um grunhido alto e bem perto da porta. Era um som de grunhido misturado com uivos bem baixinhos. Era quase o mesmo barulho de cachorro se coçando com sarna. Porém, era tudo em dobro e bem pior. Aqueles barulhos eram capazes de traumatizar qualquer ser humano para sempre. E nessas horas, eu já estava preocupado com a minha avó. E enquanto o monstro continuava rodeando a casa e nos fazendo gritar de medo, todos nós fomos até a cozinha e pegamos coisas para nos defender. Facas, garfos e até mesmo facão. Pouco tempo depois, aquela criatura parou de fazer barulho e não ouvimos mais nada. Porém, 5 minutos depois, aquela criatura acertou mais um chute na porta. Mas para nossa sorte, a porta não foi abaixo. Nós ficamos nesse desespero até o dia começar a clarear. E assim que amanheceu, a criatura foi embora e nós começamos a chorar, desesperado, procurando pela amiga da Camila que havia sumido no caminho. A Camila chorava e gritava muito. Ela pulava de desespero e se esperneava no chão. A mãe do Felipe, em prantos, consolava ela. Bem, fomos todos à delegacia do bairro prestar queixa. E é claro que eles não acreditaram no que dissemos a eles. Disseram que estávamos todos bêbados e drogados. E com certeza devíamos ter vindo do paredão que teve no bairro vizinho. Estávamos vendo o bicho por causa do efeito de drogas. Bem, nós fizemos algo muito errado, pois antes de ir para a delegacia, era para nós ir na casa da amiga da Camila primeiro. Mas já fomos na delegacia imaginando o pior. E então, quando fomos na casa da amiga da Camila, para nossa surpresa, logo a vimos em casa com a sua mãe e o seu pai. Nós perguntamos a ela sobre tudo, e ela disse que havia caído, e quando caiu, a criatura passou por cima dela e correu atrás de nós. Ela aproveitou e foi para casa.
Bem, é claro que nós não acreditamos nessa história, pois como seria possível ela cair e a criatura a ignorar ali no chão e simplesmente passar por ela e não fazer nenhum mal para ela? Bem, isso não é possível de jeito nenhum. E é por isso que até hoje nós acreditamos que ela tem alguma coisa a ver com aquele monstro ruim. Bem, a Camila naquele mesmo dia pediu para ir embora. E assim, nós brigamos muito. Eu pedi para ela ficar, mas ela não ficou. E no outro dia, já estávamos de volta em Salvador. Depois do trauma que todos os meus amigos tiveram, eu deveria estar lá com eles, dando apoio para todos. A Camila merecia apoio também. Porém, ela veio embora porque quis. Até hoje, nós tocamos no assunto sobre essa história. E nenhum de nós saímos depois das 18 horas, pois ainda estamos apavorados com esse trauma recente. Hoje, o meu amigo Leandro, que eu amo tanto, sofre com crises de ansiedade. E desde então, nunca mais fomos os mesmos. E nunca mais seremos. Boa noite.